Bom dia, pessoal. Vamos a mais uma lição de um curso em milagres, a lição 193, que afirma: todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Então, pessoal, na lição de ontem nós falamos sobre o perdão, que inclui não só eu perdoar as pessoas que me magoaram, mas também eu ter um novo olhar para o mundo, eu ter uma nova percepção sobre o mundo. E a lição de hoje continua essa ideia, e na forma em que Jesus coloca que todas as coisas contêm uma lição para nós. E qual é a lição que todas as coisas contêm para nós? É a lição do perdão. Então, todos os espiritualistas consideram que quando qualquer situação tem sempre um aprendizado, é verdade. Mas Jesus está colocando que todos os aprendizados vão se resumir ao perdão. Ou seja, eu olhar uma situação e poder ter um novo olhar sobre ela, ter uma nova percepção. Então, quando eu sinto dor, seja essa dor emocional ou física, é porque existe uma falta de perdão. Então, como é que eu posso saber como vai o estado da minha mente? Pela dor que eu sinto. Então, quanto mais eu me sinto afetada pelas situações, significa que mais dor eu sinto, mais falta de perdão existe na minha mente e mais culpa que não foi desfeita também existe. Então, e nós sabemos que a culpa vem do ego. Nós sabemos que todas as situações, a nossa mente elabora lá fora, mas na realidade vindo da nossa mente, com base nessa culpa que nós carregamos. Só que o ego é muito ardiloso. Tudo é armado de tal forma que eu penso que vem lá da situação do mundo ou dos meus irmãos. Por isso eu vivo em constante defesa, eu vivo em constante possibilidade de ter um ataque. Então a lição de hoje está nos pedindo para que a gente reconheça que só o perdão pode nos libertar da dor. Então, Jesus sugere inclusive 3 passos, né? O primeiro é: eu reconheço que toda lição contém a lição do perdão. Depois eu reconheço que quando eu perdoo, eu consigo olhar de forma diferente para a situação. Então, ao invés de olhar para a situação com o olhar do ego, eu olho com a ajuda do Espírito Santo por um outro prisma, num prisma em que eu consigo ver além das aparências, que eu consigo identificar que além da forma da situação, existe o amor. E o terceiro passo seria: perdoo e essa situação desaparece. E desaparece por quê? Porque conforme nós vimos ontem, no momento em que nós encarceramos as pessoas, no momento em que nós mantemos as pessoas prisioneiras da nossa mágoa, nós também estamos nos prendendo. E só ao libertar a pessoa, ou a situação, ou o mundo da minha expectativa, é que eu me liberto. Então a lição de hoje, Jesus urge que nós tenhamos misericórdia de todos e de nós mesmos, que já sofremos o suficiente com essa história da culpa da separação. E que podemos trocar o nosso olhar pelo olhar do Espírito Santo, de ver cada ataque como um pedido de amor, de ver o amor por trás de toda a situação. Então, essa é hoje a nossa prática. E isso não significa que seremos passivos diante da situação do mundo. Meu computador quebrou, isso é algo que me incomoda. Ao invés de ficar me incomodado, eu chamo o técnico para consertar. O meu carro foi roubado, ao invés de fazer uma tempestade em copo d'água, eu vou tomar as providências cabíveis. Vou chamar o seguro, enfim, todos os procedimentos que tiverem que ser feitos. Se alguém me abandona, eu vou dizer: tá bom, que venha um melhor. E vamos assim, e é assim que a gente vai olhando para cada situação e com essas palavras que são poderosas: perdoo e vejo isto de um modo diferente. Eu não me deixo ser controlada pela situação, e sim eu vou controlar a situação. É isto que é o perdão. O perdão é a gente poder olhar diferente para as situações, é poder reconhecer que as situações são ilusões, são imaginárias e por isso não precisam ter esse poder sobre nós. E isso é a síntese, né? É o coração do curso em milagres. É olhar para o mundo com uma nova percepção. E isso está bem claro nessa lição em que Jesus pede para que pratiquemos o perdão. É isso aí, pessoal. Não vamos ficar passivos diante das situações, mas vamos reconhecer que toda situação, não importa a forma, os personagens, os eventos e as circunstâncias, a lição é sempre a mesma, é a lição do perdão. É isso aí, mais um passo em direção a uma nova percepção do mundo. Um beijo e até amanhã.